Você pode pedir qualquer coisa. Jesus Cristo um dia falou para os discípulos dele: vocês podem pedir ao Pai no meu nome. E nós pedimos aquilo que é prioridade para nós. Melhor aqui, filha. A palavra do Senhor diz que houve uma geração que estava preocupada em que pedir, que eles não sabiam o que eles iam pedir para Deus. E Jesus Cristo falou assim: olha, vocês sendo pais maus, sabei dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais fará o meu Pai que está no céu a qualquer um de vocês que pedir o Espírito Santo. Então eu observo assim, irmão, nós não precisamos de nada a não ser a presença de Deus sobre nós. A presença de Deus sobre nós faz a água sair da rocha. A presença de Deus sobre nós multiplica aquilo que é pouco. A presença de Deus sobre nós restaura aquilo que foi danificado. A presença de Deus, ela transforma vidas. Amém? Glórias a Jesus. Eu quero que você abra sua Bíblia em Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. A pastora pediu para mim ministrar essa manhã. Os cultos em português é ela que leva. Essa semana ela foi muito atacada. Aí hoje não sei, irmão, não sei o que aconteceu com ela. Ela falou: amor, ministra para mim porque eu não estou muito bem. E a gente tem que às vezes se sujeitar. Às vezes existe aquela questão, né? O homem é o cabeça, mas ele também tem que cobrir às vezes a mulher quando a mulher necessita de ajuda, é verdade? Deus é muito bom. Marcos capítulo 5. Está aqui o Júdio, sua esposa. Júdio, muito bom ter vocês aqui, tá? Seja bem-vindo. Marcos capítulo 5, diz assim a palavra do Senhor. Marcos capítulo 5. Entrementes chegaram à margem do mar da terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio do sepulcro ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com as cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e adorou, exclamando com uma alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te que por Deus não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não o mandasse fora do país. Ora, pastava ali pelo monte de uma grande manada de porcos, e o espírito imundo rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para estes porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo o espírito imundo, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou o desempenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram um endemoniado, e que tiveram a legião sentado, visto em um perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe que aconteceram ao endemoniado acerca dos porcos, e entraram e rogaram-lhe que se retirasse da terra deles,
Ao entrar Jesus no barco, suplicavam-lhe que o fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhe tudo o que o Senhor te fez, e como ele teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus fizera, e todos se maravilhavam. Glórias a Jesus. Amém. Irmãos, escuta isso. Jesus Cristo, Ele é um Deus vivo, fiel e verdadeiro. Amém. O propósito das boas novas e o propósito do Evangelho de Jesus Cristo, irmãos, é inspirar em nós fé. O propósito dos evangelhos é inspirar em nós fé. Pastor, e como a minha fé ela é inspirada? Quando você lê uma história de alguém parecido como você. Jesus Cristo, Ele entrou na vida dessa pessoa, mudou ela por meio da palavra e da unção que estava nele, e eu, mediante a fé que eu tenho, que a palavra não é mentira, é verdade, e estando eu na mesma condição daquela pessoa, eu desejo isso para mim. Então observe isso, irmãos. Aqui tem uma história bastante interessante. Qual é a história, pastor? De um homem, escuta isso, de um homem que ele era atormentado por vários demônios em várias áreas da vida dele. A Bíblia diz assim, irmão, que ele era da região de Genezaré, conhecida como a região de Gadara. Observe isso. E ele estava em um lugar e ele era acometido por uma legião de demônios. Ele dormia nos sepulcros, colocavam correntes para ele, ele quebrava as correntes. Irmãos, a palavra do Senhor diz que ele se cortava, ele se feria. Agora observe isso. A Bíblia diz que Jesus Cristo, em momentos antes, a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo, estando em outro lado do mar da Galileia, o mar de Genezaré, o mar da Galileia, a Bíblia diz que ele estando em outro lado, Jesus Cristo havia operado milagres, sinais, prodígios, maravilhas, e uma multidão estava lá. Jesus Cristo diz assim para o seu discípulo: olha, é necessário a gente ir lá para o outro lado do mar. Nós precisamos ir para o outro lado. Eu quero ir lá para o outro lado porque existe algo lá, é necessário. A Bíblia fala que Jesus entra no barco com seus discípulos e no meio do caminho se levanta o quê? Um vento contrário, um vento forte. Jesus Cristo manda calar a boca do vento. Mar, acalma-te, e tudo tranquilo. Por quê? Porque Jesus Cristo, irmão, ele estava trasladando de um lugar para outro, e sempre que Jesus se move é para fazer algo. Por isso nós precisamos desejar que Jesus se mova nas nossas reuniões, porque se ele se mover, irmão, vai acontecer algo. Agora, se ele não se mover, não vai acontecer nada. Ele precisa de se mover. Agora, para Jesus se mover, tem que haver a expressão de uma necessidade. Jesus Cristo, ele vai se mover na sua vida se você demonstrar uma expressão de uma necessidade. Se não tem expressão de uma necessidade, ele não vai se mover, ele não vai até você. Nós precisamos de demonstrar, irmão, a nossa necessidade pelas intervenções do Espírito de Deus sobre nós. A palavra do Senhor diz que quando ele chega em Gadara, aquele homem vai de encontro com ele, e o demônio que está nele fala assim: que tenho eu contigo, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo? Irmão, observe isso. Nós precisamos entrar em fé em um nível tão grande, e nós precisamos ter o desejo e a vontade de deixar de ter parte com o diabo. Você não pode ter parte com o diabo. Eu não posso ter parte com o diabo. O nosso papel é atormentar o inferno, irmãos. Se você não está atormentando o inferno, é porque você tem parte com o diabo. Jesus Cristo, quando ele chegou ali, aquele demônio se incomodou. Ele se incomodou de tal maneira que ele falou assim: Jesus, eu não tenho nada contigo, por que você vem me atormentar? Eu não tenho nada contigo, nada. Em outras palavras, o demônio está falando: Jesus, você não tem pecado, você ama Deus, você não tem nada comigo, Jesus, e por que você vem me atormentar? Irmãos, nós não podemos ter parte com o diabo, porque senão nós nos convertemos amigo dele, e nós fomos chamados, irmãos, para atormentar o inferno.
Mas para isso acontecer, você precisa de dar de baixa no contrato que você tem com o reino das trevas. Você precisa dar de baixa, irmão. Você precisa de desejar. Ô Jesus, hoje eu quero que o Senhor rescinde o contrato que eu tenho com o reino das trevas. O Jesus Cristo, irmão, ele é como aquele gestor. Aquele gestor assim que você fala, dá alta, ele dá de alta, dá de baixa, ele dá de baixa. Contrata, ele contrata. Hoje você pode fazer nessa manhã, dizer assim: Jesus, eu quero que o Senhor dá de baixa no contrato que eu tenho com o reino das trevas, porque eu não quero que o diabo tenha mais parte comigo, eu também não quero ter mais parte com ele. Eu quero fazer um contrato com o Senhor. O que tenho eu contigo, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo? Irmãos, escuta isso. Jesus Cristo não tinha nada com o diabo e nem o diabo com ele. Mas aquele homem, ele veio de uma descendência que talvez você também venha de uma descendência de maldição. Sabe qual é a descendência que ele veio? Ele veio da descendência, quando você lê Gênesis capítulo 49. Põe aí Gênesis capítulo 49, se não me falha a memória, versículo 17. Te adoro, Jesus. Gênesis 49, versículo 17. Eu acho que é 17. Não, 19, põe aí. Gênesis 17, versículo 19. Diz assim: Gade, uma guerrilha o acometerá, mas ele a acometerá por sua retaguarda. O que está escrito aqui nessa versão? 19. Está aí? Quanto a Gade, uma tropa o acometerá, mas ele a acometerá por fim. Irmãos, quando você lê Gênesis 49, você vai estudar Gênesis 49. Jacó chama os 12 filhos que ia ser as 12 tribos. E Jacó, ele libera a bênção sobre os filhos dele. Mas eu não sei por qual motivo, sobre Gade ele libera essa palavra, dizendo assim: Gade, um grande exército, uma legião vai te atormentar. Mas no final essa legião será cometida, ela será atormentada por ele. Existe um transfundo aí que era uma profecia, que toda a região de Gadara iria ser atacada por espíritos. Esses porcos eram porcos que eles eram usados para sacrifício ao deus Zeus, se você for estudar na história. Não eram porcos normais, eram porcos especificamente criados para sacrifício e holocaustos. Agora escuta isso, irmãos. Você e eu, às vezes, sem nenhuma culpa, talvez nós participamos de alguma maldição hereditária, nós não sabemos o porquê, mas talvez existe algo que alcança a nossa vida e nós precisamos de clamar a Jesus para que isso se quebre. Aquele homem, ele não tinha culpa porque aquela legião escolheu ele para atormentar ele. Mas observe isso, irmão. Quando você vem para os pés de Jesus Cristo, para os caminhos do Senhor, não importa a condição e nem a dimensão das maldições hereditárias que te perseguem. Porque se você está em Jesus Cristo, Ele é especialista em transformar maldição em bênção. Ele é especialista em transformar maldição em bênção. A maldição nas mãos de Deus, ela é uma matéria-prima para ser transformada em bênção. O pecado, observe isso, a Bíblia diz assim: por onde abundou o pecado, superabundou ou superabundará a graça. Observe isso, irmãos. A graça de Deus é unção, é poder, é favor. Observe, você nasceu santo, imaculado, sem nenhum pecado, cometeu nunca nenhum pecado. A Bíblia diz que a graça de Deus, ela abunda na sua vida. Mas um homem que ele viveu na promiscuidade, um homem que viveu no pecado, e ele se arrepende, e ele entrega e rende o seu coração e a sua mente para Jesus Cristo, a Bíblia fala que ele recebe porção dobrada. Já não é abundância, é superabundância. É uma porção dobrada. Por quê? Porque onde abundou o pecado, agora a expressão do testemunho já não é pelo que ele ouviu ou pelo que ele leu em uma escritura. Agora o testemunho é por uma vida em prática do que Jesus fez e está fazendo nele. Agora observe isso, irmão. Qual é a condição que você está aqui essa manhã? Qual é a sua condição?
Você que está aqui essa manhã, qual é a sua condição diante de Deus? Você carrega alguma coisa que demonstra que você sigue tendo alguma aliança com o reino das trevas? Então essa manhã é o melhor momento para você dizer assim: Jesus, eu preciso de um toque do Senhor, eu preciso da palavra do Senhor, eu preciso da visitação do Senhor, da aproximação do Senhor, para que o Senhor transforme a maldição em bênção. Amém. Você precisa de desejar isso. Você precisa, irmão, de desejar isso. Deus está buscando homens, escute, Deus está buscando homens para depositar unção nele. E que é unção? Unção é aquilo que despedaça o jugo. Pode aumentar aqui dentro, até da microfonia. Quando dá a microfonia, você para. Deus está buscando homens e mulheres para depositar neles unção. Unção. Mas a unção não vem para aqueles que estão ouvindo a palavra no WhatsApp ao mesmo momento. A unção não vem para essas pessoas. A unção não vem quando você está ouvindo a palavra e está no Facebook na mesma hora. Não vai. Não vai, irmão, não vai. Deus falou para mim de um tempo de milagre, mas esse milagre, irmão, não é para qualquer pessoa. A unção de Deus, ela vai repousar sobre homens que desejam e querem ser testemunhos vivos, que representam um Deus vivo, mas não somente com versículos bíblicos, mas com uma conduta transformada pelo poder de Deus, que o alcançou por causa de ouvir e crer e obedecer na palavra. Deus está buscando isso, irmãos. Deus está buscando tocar uma geração, mas nós precisamos de colocar a nossa parte para que a unção repouse sobre nós. O ano de 2020 é o ano da doble unção. O 9 é justificação de fé. Com 9 meses a mulher dá luz aquilo que só Deus pode fazer. 9 representa justificação de fé. A 9ª hora Cristo morreu e entregou o Espírito. 9 na Bíblia fala justificação de fé. 9:9 Abraão ganhou Isaac. Ou seja, 9:9 na Bíblia é justificação de fé. Nós estamos terminando um ano onde Deus libera decreto para um ciclo para justificar a fé. Nós entramos no ano 2020. 20 são 40. 40 é final de deserto. 40 é tempo de visitação para extração. 2020 é um tempo onde o Espírito de Deus libera unção para você sair do lugar que você não tem condição de sair sozinho. O povo não tinha condição de sair do Egito. Então, irmão, você precisa entender o tempo que você está vivendo. O ano 2020, irmão, é um ano extraordinário, porque é o ano da doble unção 2:2. É unção dobrada. Isaías fala da unção dobrada. Eliseu, ele pediu o que? A unção. Jesus Cristo disse assim: olha, aquilo que eu faço, vocês vão fazer, doble. Mas essa unção não vai cair em qualquer um. Essa unção vai cair em quem ama o Senhor, em quem, irmão, entende princípios de entrar no lugar e ser autotratado. Autotratado, você precisa ser autotratado. Como é isso, pastor? Você não pode se ofender, porque a unção para esse tempo não visita quem tem ofensa no coração. Você não pode se ofender, a Bíblia te proíbe se ofender. A ofensa cancela a obra da cruz. Você sabia disso? Que a ofensa cancela a obra da cruz, meu Deus. Irmão, Jesus morreu na cruz. A Bíblia fala que o decreto que estava sobre nós, ele cravou na cruz do madeiro. Esse decreto que o diabo acusava nós diante de Deus, ele cravou. Só que Jesus Cristo fala bem assim: olha, sabe o que acontece? É o seguinte: houve um rei que perdoou seu servo, e o seu servo não perdoou o conservo que tinha. É o seguinte, galera: se vocês não perdoar qualquer um dos seus irmãos que faça qualquer ofensa a respeito de vocês, se vocês não liberarem do coração, assim fará meu pai. A mesma dívida que aquele homem tinha e foi perdoado pelo rei, depois que ele não perdoou o seu conservo, o rei falou: opa, a dívida volta para você. Jesus que falou assim: assim fará meu pai. Cristo perdoou nós na cruz do Calvário. A cruz significa paga das nossas ofensas. Só que se você não libera perdão ao seu irmão, a qualquer pessoa, a obra da cruz é cancelada na sua vida. Então a unção também, irmão, a unção de Deus é a coisa mais preciosa, porque você tem que ser, escuta isso, você tem que ser um homem de vias limpa, uma mulher de vias limpa. Glória a Deus pela palavra que eu fiquei sabendo que teve aqui sexta-feira, que foi tremendo. Homens de via limpa, irmão, ele não se ofende por nada. Paulo fala isso em Efésios: buscais a paz com todo mundo, que todos venham viver pelo um só Espírito, uma só fé, um só batismo, uma só comunhão.
A Bíblia fala isso, não é bom que vocês estejam irados, nervosos. Não é bom. Deus não recebe nada de ninguém com um coração sujo. E a ofensa suja coração. A ofensa, irmãos, com irmãos, ela suja o teu coração. Ela suja o teu coração. E esse tempo agora de 2020, você precisa fazer uma análise. Você não pode ter ninguém amarrado dentro do teu coração, porque você pode correr um risco de celebrar Deus, amar Deus, chorar, render, dar dízimo, dar oferta, tudo. Mas quando você vai pedir a Deus, há um scanner que te escaneia de cima e embaixo. E se existe uma ofensa guardadinha lá dentro, essa ofensa, a Bíblia diz que ela é vista como uma raiz de amargura. E a raiz de amargura põe um stop às bênçãos que se são liberadas. Deus envia carretas e carretas, caminhões e caminhões de bênção. Aí você tem um ofensinho no seu coração, está proibido passar daqui para frente. A raiz de amargura impede as bênçãos de Deus nos alcançar. Agora você tem que, Paulo diz assim, eu sou livre de todos. Esse homem aí, de Gadara, o demoniado, irmãos, ele tem uma expressão muito linda. Porque observe isso. Ele foi livre. Depois que ele foi livre, a Bíblia vai dizer assim, que ele chegou: Jesus, eu quero ir com o Senhor, eu não quero ficar aqui não. Aí Jesus Cristo, irmão, mais lindo ainda, Jesus Cristo fala: não, você vai ficar aqui. Sabe por quê, irmãos? Toda vez que Jesus Cristo ele visita nós, é para estabelecer um testemunho. Amém. Jesus Cristo não visita ninguém para ficar, ai que unção, não. Ele só visita para estabelecer em você um testemunho. Amém. Só. Ele visitou, então se ele visitou, ele deixa sobre você uma unção para estabelecer um testemunho. Então aquele homem ele foi livre, porque a Bíblia diz que ele voltou ao seu sã juízo. Todo mundo viu que ele estava normal, ele voltou ao seu sã juízo. Pediram para Jesus sair, e Jesus estava saindo. Agora observe, ele falou assim: Jesus, eu quero ir com o Senhor. Por quê, irmãos? Porque, escuta, no lugar onde você foi humilhado, você não pode ter vergonha de expressar a sua fé. Ele queria expressar a fé dele em outro lugar. Ele queria expressar a fé dele em Jesus do outro lado do mar. Jesus falou: não, meu querido, eu te curei aqui, eu te liberei aqui, aqui você vai expressar a sua fé em mim. Você precisa de aprender a expressar a sua fé em Jesus, irmãos. Jesus Cristo, ele operou um milagre, abriu uma porta, testifica, ele abriu uma porta para mim. Jesus Cristo, ele tocou em você, você tem que falar: olha, ele tocou em mim. Você precisa de entregar honra e glórias para Jesus. A Bíblia vai dizer que então Jesus Cristo, ele sai e ele fica. Agora, olha que lindo, irmãos. Ele foi para onde? Jesus Cristo fala duas coisas para ele que eu aprendo, pastor Barros. Jesus Cristo fala bem assim: ó, é o seguinte, você vai para os seus, você vai contar das misericórdias que teve Deus a seu respeito, e você vai falar das maravilhas que te fez o Senhor. Misericórdias e maravilha. Por que misericórdia? Porque, irmão, se não fosse a misericórdia de Deus sobre muitos morriam de overdose e ela estava cheirando cocaína a noite inteira. Se não fosse a misericórdia de Deus, muitos já teriam morrido em um acidente, ou uma bala na cabeça. Se não fosse a misericórdia de Deus, talvez não estaria com AIDS, com qualquer enfermidade contagiosa. Mas a misericórdia de Deus nos guarda em vida por causa do propósito. E o propósito é falar de Jesus Cristo na prática. O propósito do Evangelho é falar de Jesus na prática. Não, irmão, se você teve um problema com cocaína, com droga, você tem que ter o peito e falar assim: ó, eu cheirava a noite inteira, eu era terrível, eu era igual esse endemoniado de Gadara, ninguém me controlava, eu era incontrolável. Eu gastava o que tinha e o que não tinha, mas agora eu sou livre. Jesus Cristo me libertou. Eu já não sou mais escravo de Satanás e já não tenho mais parte com ele. Então agora eu vou contra os reinos das trevas com um testemunho em prática. E o testemunho em prática, irmão, produz maravilha nas pessoas. Olha o que o diabo faz. O diabo faz: você foi escravo, então agora que você é livre, não fala nada não, porque as pessoas vão falar que o seu testemunho é muito feio. Ah não fala que você era prostituta, não fala que você era homossexual, não fala não, porque seu testemunho é feio. Dá uma de santinho. Isso que o diabo faz. Deus não, Deus fala assim: vai lá e fala tudo que você era, e fala das maravilhas que fez o Senhor.
Fala assim, ó, eu estava naquele lugar, a misericórdia dele me guardou. Eu estava naquele lugar, a misericórdia dele me guardou. Vai contando da misericórdia. Aí agora depois você vai e fala assim, agora a maravilha é essa. Então ele veio, ele me liberou, ele me colocou a mão, me deu o seu Santo Espírito, me ungiu, me capacitou. E agora eu sou um testemunho da grandeza e do poder dele na terra. Aquele demoniado, aquele homem lá, irmão, Jesus Cristo falou assim, ó, você vai ficar aqui e você vai falar para os seus as misericórdias e as maravilhas. E para onde foi? A Bíblia fala que ele foi? A Bíblia diz que ele foi para uma região chamada Decápolis. Eu quero que você aprenda isso, né? No nome de Jesus. O Senhor já falou isso aqui na igreja. Ele foi para a região de Decápolis, observe. Agora, olha aí o capítulo 7 de Marcos, que lindo. Capítulo 7 de Marcos, que lindo. Te adoro, Jesus. Aleluia. Deixa eu buscar aqui. Ó, Jesus Cristo, irmão, você precisa desejar isso. O que, pastor? Viver uma experiência. E por causa dessa experiência, você vai preparar corações para Jesus. Irmãos, esse tempo não se prepara corações somente falando, ó, Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. Você vai ter que falar assim, ó, ele me salvou, ele me curou, ele me libertou. A preparação do testemunho hoje em dia é assim, irmãos. Agora você precisa de desejar essa unção na sua vida. Essa unção, escuta, essa unção não tem a ver com você. Essa unção tem a ver com Ele. E se você desejar Deus, eu quero essa unção na minha vida, para mim evangelizar e ganhar corações na prática. Ah, irmãos, na prática. Olha o que diz Marcos 7 aí. Te adoro, Jesus, aleluia. Marcos 7 diz assim, versículo 31 adiante. Quantos aqui acreditam que Jesus Cristo vai voltar? Quantos aqui acreditam que Jesus Cristo está voltando todos os dias? Ô irmão, você sabia que Jesus Cristo ele volta todo dia? Jesus Cristo está aqui agora, ele voltou. Todo dia Jesus Cristo volta. Existe aquela questão assim, Jesus Cristo vai voltar, irmão, ele volta todo dia para pegar alguém. O problema é que não tem alguém preparado por outro alguém que foi tocado por ele. Essa manhã você tem que falar assim, Jesus, coloca em mim unção para me preparar corações e deixar preparadinho o culto para o Senhor. E o Senhor vai descer e vai quebrar com tudo. Não, Jesus, Senhor, abre as portas, me prospera, me abençoa. Deus, faz isso na minha vida que eu vou preparar um culto para o Senhor. Esse homem, irmãos, ele foi para Decápolis, ele foi para os seus contar as maravilhas na sua região. E a Bíblia fala isso em outras palavras, ele foi preparar um culto para Jesus. Você não tem que curar ninguém, você não tem que... Não, irmãos, você só tem que falar o que ele fez na sua vida. Isso é o que te corresponde. Curar, essas coisas é com ele. Olha o que esse homem fez. Marcos capítulo 7, versículo 31. De novo se retirou das terras de Tiro e foi para Sidom até o mar da Galileia, através do território de... Então lhe trouxeram um surdo, um gago, e lhe suplicaram que puseram a mão sobre ele. Jesus, tirando da multidão a parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e tocou a língua e com saliva. Depois, erguendo os olhos, suspirou e disse, Efatá, quer dizer, abra-te. Abriram-se os ouvidos e logo lhe saltou o empecilho da língua e falavam desembaraçadamente, mas lhe ordenou que ninguém dissesse. Contudo, quanto mais comendava, tanto mais eles divulgavam. Maravilhavam-se de sobremaneira, dizendo, tudo ele tem feito esplendidamente bem, não somente faz ouvir surdos, como falar mudos. Amém. Agora a pergunta é essa, irmãos. Eu estive nesse lugar, lá em Israel. Jesus Cristo, ele tinha passado uma vez ali. Aí uma vez que ele passou ali, ele libertou aquele homem cheio de demônio. Ele estabeleceu um testemunho de vida naquele homem. Ele falou assim, meu querido, agora fala o seguinte, você vai para os seus e fala o que eu fiz. Pode falar. Ele falou assim, você não vai para um discipulado, você não vai fazer um seminário de teologia, não, você não vai fazer um estudo bíblico, não, você não vai... Você agora vai falar, a sua mensagem é essa, a sua escatologia é essa. Estava eu, geografia, dentro do cemitério. Então vi um que veio do outro lado. A escatologia daquele homem, irmão, era coisa prática. Era coisa prática, nós temos que viver tempos práticos. Não adianta a gente estudar muita coisa
Muita coisa, escute, não adianta a gente estudar muita coisa e ter um montão de informação e não ter a unção. Nós precisamos de falar, você só precisa saber no bairro que você mora, na cidade que você está e o que Jesus Cristo fez com você. Essa é a escatologia mais top que você necessita saber. Não precisa de mais coisa. Você precisa saber assim, ó, a escatologia aponta os fins, né? Então você não precisa saber assim, ó, Jesus, isso aponta para isso. Não, você precisa saber isso, ó. Jesus Cristo, ele vai vir hoje. Agora, quem eu vou preparar para ele? Através do que ele fez na minha vida. Se ele não fez nada, você tem que pedir unção para ele fazer. Aí a Bíblia fala assim, Jesus, ele decidiu fazer o quê? Ele decidiu voltar. Quando ele volta, ele entra onde? Em Decápolis. Quando ele volta em Decápolis, tinha uma multidão lá, irmão, esperando ele. Será que as redes sociais eram fortes naquele tempo? Porque a Bíblia fala que havia uma multidão. Quanto é uma multidão? Uma multidão, será que é mais de 1000 pessoas? Não sei. Irmão, era uma multidão, a Bíblia fala. Ó. Imagina que passava um barquinho. É ele. Aí não era. Aí imagina que aquele povo que estava na beira do mar ali, não foi Jesus que veio nesse barco, não foi. Imagina eles voltando desanimados, chegando no homem que era endemoniado e falar assim, oh, não deu certo, ele não veio. Imagina os endemoniados estabelecendo níveis contínuos de testemunho. Não, fica tranquilo que ele vai vir. Volta lá, meu filho, volta e espera, que ele vai vir. Quando ele vir, o milagre é seu. Não sai da fila da bênção, não. Aí o povo de novo, passou um dia, passou 2, passou 3, passou... Irmãos, escuta isso. Quando você fala do que Jesus fez na sua vida, o que ele fez na sua vida inspira fé naqueles a permanecer esperando e buscando a Deus. Se você falar do que Jesus Cristo fez na vida de Davi e de Daniel, as pessoas vão falar, nossa, que lindo que fez na vida de Daniel. Só que essa fé, irmão, rapidamente se apaga no coração daquela pessoa. Mas só que se a pessoa vê o que Jesus Cristo fez na sua vida, toda vez que ela bate o olho em você, num semáforo, no metrô, em qualquer lugar, ela vai olhar você, ela vai ver Jesus. Aí a fé vai ativar outra vez. Aí a pessoa vai voltar para a fila da espera da visita dele. Então você precisa de dizer assim, Jesus, eu preciso que o Senhor me toque, me visita, me unja. Eu preciso que o Senhor estabeleça na minha vida níveis de testemunho. Porque, Senhor, eu quero preparar um culto para o Senhor. Eu quero preparar um culto para o Senhor. Aí, irmãos, a Bíblia fala assim, ó, que quando Jesus Cristo chegou ali, o que aconteceu, pastor? Tinha o quê? Uma multidão. O que mais tinha, pastor? Tinha homens cegos, tinha homens surdos. Por que aquele ex-endemoniado gadareno não curou aquele cego e aquele surdo? Sabe por quê, irmão? Porque Jesus Cristo não mandou ele curar. Jesus Cristo não mandou ele sanar ninguém. Jesus Cristo só mandou ele contar. Agora, eu e você, a Bíblia fala assim, ó, que ele manda anunciar do testemunho, e a Bíblia manda eu e você meter a mão. Amém. Glória a Deus. Nós estamos entrando em uma unção nessa casa de milagres aqui. Glória a Deus. Agora, por que não tem mais milagre? Porque não tem ninguém metendo a mão. Amém. Fala pro seu vizinho, mete a mão, irmão. Fala assim pro seu vizinho, facilita o trabalho para Jesus. Glória a Deus. Pastor, e se eu colocar as mãos e não acontecer, não tem problema, não é culpa sua. E se acontecer, a glória também não é sua. Amém. Nem a culpa e nem a glória. Pastor, eu vou orar e não acontecer, não passa nada. A culpa não é sua. E se acontecer, a glória também não é sua. Porque dele, por ele, para ele, por meio dele são todas as coisas. Agora a questão é essa. Nós estamos desejando um testemunho prático, irmãos? Irmãos, você que está aqui essa manhã, você deseja um testemunho prático? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar nisso? Um testemunho prático? A Bíblia fala em Apocalipse assim, ó, que o acusador que nos acusava de dia e de noite diante de Satanás, ele foi lançado fora por causa do poder da palavra e do testemunho do Senhor. Você tem o poder da palavra.
A palavra é Cristo, é o verbo. E no nome de Jesus o demônio sai. Mas às vezes, irmão, você fala demônio no nome de Jesus, ele não sai, é uma luta. Ou é porque falta fé em nós, ou alguma coisa está errada. Parece que não vai, irmãos. Só que é o seguinte, se você permanecer no testemunho, o demônio sai. Amém. Se você permanecer no testemunho, sabe, você chegar na pessoa assim e falar, ó, Deus fez comigo. Não, eu tenho problema com tentação, eu tenho problema com as drogas, com isso, com aquilo. Falar, ó, eu também. Olha para mim. Jesus Cristo me libertou. Eu tenho uma irmã, eu tenho uma filha aqui na igreja que ela é convertida, a Dai. Cadê a Dai? Onde tá a Dai? Tá ali, ó. Ontem eu estava falando com ela. Posso falar alguma coisinha aqui, Dai? Foi libertada das drogas, do cigarro, do homossexualismo. Aí ontem ela tá falando para mim assim, pastor, a pessoa ela só não se liberta se ela não quiser. Aí eu falei, um dia eu quero que você conte um testemunho. Ele falou, não, pastor, Deus está me preparando, porque até para contar os níveis extraordinários das bênçãos vai ter um tempo e uma hora. Amém. Um dia ela vai parar aqui e contar detalhes por detalhes do que Jesus fez e está fazendo na vida dela. Agora observe isso. A pessoa tem que querer. Amém. A pessoa tem que falar assim, ó, Jesus me estabelece como um testemunho. Jesus Cristo me cura, tira de mim esse câncer, essa diabetes, esse colesterol. Jesus endireita minha perna, minha coluna. Jesus faz isso para que quando eu vá até uma pessoa eu vou com um testemunho em prática, Senhor. Irmão, tem que ter esse desejo. Jesus Cristo, ele supre, escuta isso, Jesus Cristo, ele supre as nossas necessidades não para satisfazer nós, é para satisfazer outros através de nós. Ele vai visitar você e vai te prosperar, vai te dar riquezas. Não é para você ser rico, dizer, ó, eu sou rico, eu tenho muito, não. É para você inspirar fé em outros. Porque daí você vai praticar justiça e o outro vai falar, cara, como você consegue? Você vai falar assim, ó, Jesus Cristo. Quando eu cheguei na Espanha eu só tinha 2 malas. Hoje quando levanta uma oferta para abrir uma igreja em qualquer lugar, eu sou o que mais dou. Amém. Eu sou o que mais dou, porque eu sei de onde ele me tirou e o que ele fez comigo. Amém. Antes eu gastava 2.000 euros no final de semana com droga, eu gastava 1.000 euros com prostituição, hoje eu gasto 2.000 euros em oferta para a missão. Amém. E o diabo não vem me acusar na mente que eu estou gastando dinheiro, dando dinheiro para pastor, não, porque eu não tenho parte com ele. Eu tenho parte com Cristo. Então eu não escuto o que ele fala, eu só escuto o que Cristo fala. Níveis de testemunho em prática, irmão, revoluciona não só você, a sua casa, a sua família, senão que todos aqueles que estão perto de você. Agora essa unção você precisa de desejar. Irmão, você precisa de desejar. Como Eliseu, o ano 2020 é o ano da doble unção. 2022 é uma coisa doida, irmão. É o tempo de Deus te tirar do deserto. O que é o teu processo do deserto? É aquele processo, irmão, que você luta com você mesmo. Deserto, irmão, é quando você luta com você mesmo. Aí não vou, não rompo, não sou abençoado, eu não sou próspero. É uma maldição que está na minha vida. Eu não sei, termina um ano e outro ano difícil. Aí Jesus Cristo está falando assim, ó, 2020 eu vou chegar arrebentando com tudo. É igual Eliseu, ó, Eliseu, escuta isso aqui, escuta isso. Eliseu, a Bíblia fala lá em Reis, Eliseu estava arando a terra. Ele arando a terra com 12 juntas de boi, pastor. Ele estava arando a terra com 12 juntas de boi, e uma só era dele, 11 era emprestada. Mira o nível dele, irmão, devendo. Eliseu estava devendo. Ele estava arando a terra, a Bíblia fala em Reis que ele estava arando a terra com 12 juntas de boi, uma só era dele. Às vezes você está aqui, ó, endividado, devendo, mas você está lutando contra algo que está dentro de você. Porque, irmão, arar a terra na Bíblia, sabe o que significa? Arar a terra significa assim, ó, preparar a terra dura. Se aravam a terra porque a terra estava dura, e a terra não podia, dura não pode receber semente. Então assim, ó, eles queriam plantar, sabe o que eles faziam? Eles tinham que mexer a terra, eles tinham que meter o arado na terra para a terra ficar. Irmão, é isso. Você pela fé, por meio da palavra, você precisa desbagaçar você por dentro. Você precisa de mexer você por dentro. Irmão, você às vezes pega um dinheiro emprestado, é como Eliseu, estava arando a terra com 12 juntas de boi, 11 era emprestado e uma era dele. Às vezes é isso, você está devendo o banco, você está devendo pessoas, você está na mão dos outros, mas você está ali, meu Deus, o Senhor vai me arrancar dessa. E você está arando a terra. Não, Deus, o Senhor vai me arrancar dessa porque o Senhor é fiel, o Senhor me ama. E oh Deus, oh meu Deus, eu sei que o Senhor é um Deus de Israel. E ele estava arando a terra, arando a terra. Sabe o que aconteceu, irmão? A unção de Deus só busca quem trabalha para ele ser transformado.
Pastor, fica aqui de pé, pastor Bar, por favor. Não adianta, observe isso. Eu vou orar, Deus dá unção nas mãos. Eu oro e imparto a unção. Recebe, glória a Deus. Essa unção, ela é impartida. Se ele tiver enfermidade, se Deus quiser, pode curar, pode fazer muitas coisas nele, ser cheio do Espírito Santo. Agora observe isso. A unção impartida, ela não tem o mesmo peso da unção enviada por Deus. Porque eu posso impartir uma unção nele que talvez Deus não enviou para ele. E essa unção vai despedaçar o jugo. Só que a unção que é enviada por Deus, ela observa esse requisito. Eu quero ver se ele está arando a terra, se ele está preparando o coração dele. Deus está no céu assim, ó, vendo quem está preparando o coração. A pessoa te ofende, você libera perdão, você está arando a terra. A pessoa falou mal de você, obrigado, pastor. A pessoa está falando mal de você e você está o quê? Perdoando. Aí você está esbagaçando seu coração, arando seu coração, arando a terra. Aí Deus fala assim, eu vou enviar a palavra. Aí Deus envia a palavra. Aí essa palavra é semente nessa terra que já foi arada, nessa vida que foi arada, que foi preparada. Por quem, pastor? Por você mesmo. Você se preparou por meio da palavra. Aí Deus fala assim, esse coração é uma terra legal. Deus manda a palavra para você. Aí depois, sabe o que Deus faz, irmão? Deus fala assim, unção, graça, favor, pega ele. Pega ele. Porque Eliseu, ele estava aqui arando, e a Bíblia fala que os bois estavam onde? Na frente. Então, irmão, é assim, às vezes você está acostumado só a pegar pó na cara. Irmão, você vê tanta coisa na sua frente, às vezes você nem vê o que está na frente, de tanta poeira. Mas você está ali, ó, suazão comendo no 12, e você está ali, firme na fé. Não, eu vou no culto. Aí você não tem nem para pagar o aluguel, mas você está lá. E não que o pastor está falando que esse ano é bom, o ano que vem é bom, então é bom. E a poeirona está no 12 aqui, você não está nem vendo. E você só está escutando o barulho. A terra sendo mexida, você sendo mexido por dentro. Aí sabe o que, é que Deus vai falar? Sabe o que Deus vai fazer? Deus vai pegar assim, ó. Me dá esse manto aqui, filha. Aí Deus vai falar assim, ó. Ô Espírito Santo. Vem cá, pastor Vale. O meu filho está arando a terra. Tem um monte de coisa na frente dele que impede a visão dele, mas ele está firme. Ele está com a mão no arado e não tira a mão desse arado por nada. Ele está devendo, ele está feio a situação dele, Espírito Santo, mas ele não tira as mãos do arado e nem olha para trás. Ele está ali. Espírito Santo, vai lá e coloca unção nele. Aí a Bíblia fala assim, ó, que Elias passou e jogou a unçãozinha nele. Amém. Aí, irmão, escuta isso. Quando a unção caiu sobre Eliseu, acabou a dívida. Acabou o sofrimento. Porque a Bíblia fala assim, ó, que Elias jogou a unção, e sabe, foi porque Elias nesse momento representa o Espírito Santo que nos unge. Aí sabe o que ele fez? Ele foi assim, ó, eu vou acabar com esse sofrimento. Sabe o que ele fez? Foi lá e meteu fogo Ele meteu fogo no arado dele, matou o boi e fez um churrasco para todo mundo. Foi, irmão. A pessoa, quando ela recebe unção, a primeira coisa que ela faz é ela tem um sentido de oferta. Aprenda isso. Amém. Para mim, irmão, quando alguma coisa me fala, eu selo. Eu não perco a oportunidade. Amém. Aí escuta isso. Aí a Bíblia diz assim, irmão, que ele falou assim, eu vou beijar meu pai e minha mãe. Ele nem deu tchau pro pai e pra mãe, irmão. A Bíblia fala que ele foi lá, matou o boi, queimou tudo, queimou o arado e ó, atrás de... Agora a unção só mantém você, e ela só sobe de nível se você aprender a seguir quem te enviou ela. Você precisa aprender a seguir quem liberou a unção sobre você. E quem liberou a unção sobre nós chama-se Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quando você recebe uma unção, irmão, obrigado, pastor. Quando você recebe uma unção, irmão, e você vê que a sua vida começa a mudar, você tem que correr atrás de Jesus Cristo. Você tem que correr atrás dele. Você precisa de correr atrás do Senhor. Você precisa de deixar tudo. Como, pastor? Deixa tudo, irmão. Prioriza o Senhor. Porque quando Jesus Cristo ele te visita, é para mudar a sua vida, estabelecendo um testemunho. Mas estabelecendo esse testemunho é para você seguir ele. Pedro não pescou nada a noite inteira, nada. Mas só que quando Jesus multiplicou, ele pescou, jogou a rede, pegou um montão de peixe. O que Pedro fez? Pedro deixou tudo e seguiu quem? Ele seguiu aquele que liberou a unção da prosperidade na vida dele. Irmão, você que está aqui, você não pode prosperar e ficar parado. Você tem que prosperar e deixar a prosperidade e seguir o Senhor. Você prospera, deixa a prosperidade e segue o Senhor. Você é abençoado, deixa a bênção e segue o Senhor. Porque a bênção, ela também recebeu uma unção. A bênção está ungida para correr atrás de você, querido. A Bíblia fala que as bênçãos
Elas te seguirão todos os dias da sua vida, mas você precisa de seguir aquele. Irmão, você precisa de seguir a Jesus Cristo. Nessa manhã eu quero declarar essa palavra. Nós vamos ministrar a mesa do Senhor. Essa manhã você vai pedir para Jesus Cristo uma visitação. Você vai pedir para Jesus um toque. Você vai pedir para Jesus uma unção, para que a sua vida leve um testemunho claro de que Ele é real. Você não pode viver uma vida só vivendo por viver. Você precisa dizer a Deus: Deus, alguém eu tenho que ganhar para o Senhor com o meu testemunho. Deus, eu preciso dessa unção. Eu preciso disso, Jesus. Eu preciso dessa unção sobre mim. Eu preciso das tuas mãos sobre mim. Eu preciso que a minha vida seja mudada. Eu preciso que o jugo seja despedaçado. Eu preciso, Jesus, que a minha vida mude em Madrid. Eu preciso, Jesus, que exista uma transformação na minha mente, no meu corpo, no meu espírito, na minha alma. Jesus, eu preciso mudar de vida por causa do Senhor, não é por causa de mim. É por causa do Senhor, não é por causa de mim. Você precisa desejar isso, irmão. Você precisa clamar isso. Sabe por quê? Aquele demoniado gadareno, pastor, a Bíblia fala que por anos ele se agolpeava, por anos ele era amarrado em correntes, por anos ele dormia em sepulcro, mas ele nunca matou a vida dele, ele nunca tirou a vida dele. Sabe por quê? Porque ele lutava, ele lutava, ele lutava, ele lutava, ele lutava. Você precisa de lutar até o milagre chegar na sua vida, meu irmão. Você precisa de lutar contra esse vício. Você precisa de lutar contra essa situação, contra essa maldição de pobreza no inferno. Você precisa de lutar. Você precisa de se manter em vida. Você não pode parar. Você tem que permanecer, ainda que o diabo te açoite, ainda que o diabo te persiga, ainda que venha açoite na sua vida, ainda que talvez você está no sepulcro, mas você não pode se dar por vencido, porque Jesus, Ele vai te achar, Ele vai te encontrar, e quando chegar esse dia, Ele vai depositar unção em você, para você testemunhar e preparar outros para Ele. Oh, meu Deus. Eu vejo o Senhor chegando. Eu vejo o Senhor chegando. Eu vejo o Senhor Jesus chegando. Eu vejo Ele nessa manhã chegando. Oh, meu Deus. Ele vai chegar. Se você manter firme em fé, Ele vai chegar. Ele vai chegar e vai liberar aquilo. Vai valer a pena mesmo. Eu quero profetizar que Jesus Cristo, Ele chega nessa manhã na sua vida. E Ele coloca uma unção sobre você. E essa unção só te faz dele e de ninguém mais.